Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você o livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 8 e 11, que diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a sexta carta a uma das igrejas que estavam na Ásia. A Bíblia fala que 7 cartas foram escritas às 7 igrejas que estavam na Ásia. E nessa sexta carta nós vemos essa escrita à igreja de Filadélfia. Quando o Senhor usa João para escrever essas cartas, direcionando ao anjo da igreja, nós vamos perceber que ele vai dizer à igreja de Filadélfia: é a única igreja que não foi repreendida pelo Senhor. A única igreja que o Senhor disse a ela: eu sei as suas obras e eu pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Nós sabemos que essa igreja, a rota que traçava a essa igreja, a igreja de Filadélfia, era a rota do correio imperial de Roma. Então era uma rota principal, que todos os que vinham de muito longe, viajantes, passavam por ali. Então o Senhor vai falar com Filadélfia: eis que pus diante de ti uma porta aberta. Era essa porta, era essa estrada principal que cortava por Filadélfia, que passava por Filadélfia, onde muitos que vinham de fora passavam por ali, muitos viajantes, correio imperial de Roma. Então a Bíblia fala que mesmo Filadélfia, tendo pouca força, eles não negaram a palavra do Senhor. Eles não negaram o Senhor, mas antes guardaram a sua palavra. Quando eu falo de guardar a sua palavra, eu me lembro do salmista quando disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nenhum tipo de provação nos tira do foco. Quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, não tem impedimento que nos faça, que nos paralise ou que nos faça desanimar. Não tem nada, nem ninguém, nem o inferno consegue nos paralisar. Quando nós temos a palavra do Senhor guardada no nosso coração, porque quem guarda, pratica, quem ouve, quem entra no ouvido e sai no outro, ou quem escuta a palavra do Senhor, é comparado a uma pessoa que escutou, entrou no ouvido e saiu pelo outro ouvido. Mas quando nós ouvimos, nós guardamos. Quando nós ouvimos, nós guardamos. E quem guarda, pratica. Quando nós vemos a palavra do Senhor direcionada à igreja de Filadélfia, nós vamos ver que Filadélfia era uma igreja perseguida, que Filadélfia era uma igreja que sofria uma opressão que vinha do lado de fora contra ela. Quantos queriam parar Filadélfia, calar Filadélfia, abafar a voz da igreja de Filadélfia? Por isso o Senhor ele vai dizer: tendo pouca força, vocês são poucos, mesmo com pouca força, mesmo sendo bombardeados, mesmo sofrendo uma opressão, vocês não negaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, mas guardaram a minha palavra. Quem guarda, meu irmão, pratica. É impossível alguém dizer que guardou e desobedece a palavra do Senhor. É impossível alguém dizer que guardou a palavra do Senhor no coração se você não pratica, se você não é obediente a ela. Eu disse aqui, é muito diferente alguém que escuta de alguém que ouve, porque quem ouve guarda, e quem guarda pratica, quem guarda obedece, e quem escuta entra no ouvido e sai pelo outro.
outro, mas quando nós ouvimos, nós guardamos, nós obedecemos, nós praticamos a palavra do Senhor. Quando nós vemos a palavra do Senhor direcionada à igreja de Filadélfia, a igreja que não foi repreendida pelo Senhor, nós vamos ver que Filadélfia era uma igreja missionária, era uma igreja que aproveitava oportunidades missionárias, ou seja, ela aproveitava a oportunidade que ela tinha do local onde eles estavam, geográfico, onde eles estavam, para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles pregavam a palavra, eles pregavam a palavra do Senhor. Filadélfia era uma igreja missionária. Eles não se deixavam abater pelas perseguições, eles não se deixavam abater pela opressão. Mesmo tendo pouca força, eles continuavam a pregar, eles continuavam a marchar, eles continuavam na caminhada. Que nós venhamos aprender a cada dia com essa igreja, com a igreja de Filadélfia, a igreja que mesmo com pouca força não negou a palavra do Senhor, não negou o nome de Jesus, mas guardou a palavra, foi obediente à palavra, pregou a palavra, viveu a palavra. É por isso que o Senhor disse a Filadélfia: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém... Parece que eu vejo o Senhor dizendo, Ira Luana, imagino, o Senhor dizendo, por mais que tenham tentado, mesmo que tentem fechar, mesmo que tentem barrar, mesmo que tentem impedir, mas eu coloquei uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Que nós venhamos aprender com Filadélfia a sermos cristãos verdadeiros, como Filadélfia era. Mesmo sofrendo uma opressão e os ataques vindo de fora, quantos queriam dividir, acabar com a igreja de Filadélfia? Quantos queriam abafar a voz da igreja missionária? Mas eles não paravam. Eles não paravam. Porque imagino que Filadélfia tinha consigo guardado uma palavra. A nossa esperança é a vinda do Senhor. Nós estamos debaixo de uma promessa. E qual é essa promessa? Que aquele que fez a promessa de que um dia voltaria para buscar a sua igreja, ele é fiel para cumprir. Ele vai voltar. Aleluia. 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 Então o Senhor, ele vai dizer para Filadélfia: eis que venho sem demora. Guarda o que tens. O que é que Filadélfia tinha? No versículo 11, o Senhor vai dizer: guarda o que tens. Mas no versículo anterior, nós vamos ver no versículo de número 8 que o Senhor disse ao Filadélfia. O Senhor disse o que é que Filadélfia guardava. Ele disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então no versículo de número 11, o Senhor vai dizer: guarda o que tens. O que é que Filadélfia tinha? Riqueza? Não. Status? Não. Mas elas tinham a palavra. A igreja de Filadélfia tinha o que era mais precioso, o que é mais precioso na vida do cristão. Filadélfia tinha a palavra. Eles carregavam a palavra. Eles viviam a palavra. Eles tinham a presença do Senhor. Eles carregavam a presença do Senhor. Aleluia. Guardaste a minha palavra. Guarda o que tens. O que eles tinham de mais valioso era a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos ouvir e guardar na tábua do nosso coração. Porque quem guarda não peca contra o Senhor. Quem guarda tem temor. Quem guarda não cai diante das tentações. Quem guarda não cede aos banquetes de Satanás. Quem guarda a palavra no coração, ele tem esperança num futuro melhor. Ele tem esperança de que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e que o Deus da palavra é fiel para cumpri-la.
Aleluia! A esperança de Filadélfia não estava no sistema que tentavam pará-la. A esperança de Filadélfia não estava num sistema corrupto daquela época, pecador, idólatra, que tentavam abafar a voz da igreja. Não, a esperança de Filadélfia estava no Senhor. Eles guardavam a palavra, eles viviam a palavra. Aleluia! É diferente aquele que guarda a palavra. É diferente a vida daquele que guarda e daquele que diz que guarda, mas não guarda. Porque quem guarda, pratica, obedece. A palavra, irmão, não é complicada, a palavra é simples. Obedecer a palavra é o dever de todo cristão. A palavra do Senhor nos diz: ai daquele que acrescentar ou diminuir um tio, uma vírgula do que está escrito aqui. E o que nós temos visto é uma palhaçada. É gente pregando, dizendo que está pregando a palavra, mas pregando heresias, mentiras, falsas doutrinas. Uma falsa palavra que lá fora querem chamar de evangelho, mas não confronta ninguém, não gera uma transformação na vida de ninguém. O verdadeiro evangelho não amassageia ego de ninguém. O verdadeiro evangelho, ele nos confronta. O verdadeiro evangelho não passa a mão na cabeça de ninguém. O verdadeiro evangelho não nos induz a falar o que o Senhor não está nos mandando falar. O verdadeiro evangelho nos confronta e traz os nossos pecados, os nossos erros diante de nós, para que nós venhamos nos arrepender. Porque o verdadeiro evangelho gera em nós uma metanoia, um arrependimento verdadeiro. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Se alguém diz que está pregando a palavra do Senhor, mas é uma palavra distorcida, contrária ao que diz o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, não é a palavra do Senhor que estão pregando. Estão enfeitando demais. Estão colocando mentiras naquilo que deveria ser simples. Ai, Luana, Deus é amor. Deus não vai matar ninguém. Continua no teu pecado. Continua nessa tua ignorância. Sabendo, conhecendo a verdadeira palavra, mas querendo acreditar no pecado, no erro, num falso evangelho, em heresias. A igreja de Filadélfia poderia ser uma igreja pequena, fraca, mas ao mesmo tempo era forte. Porque poderia ter poucas pessoas, poderiam ser compostas de poucos membros, mas eles tinham ainda força para pregar a palavra. Eles ainda tinham força para dizer que não existe outro além de Jesus. Que não existia outro rei além de Jesus. Que ele era o caminho, ele era e ele é. Ele não mudou. O caminho, a verdade e a vida. Era uma igreja que não se conformava com o sistema e pregava a palavra, mesmo fraca, mesmo cansada, mesmo sendo bombardeada. Mesmo com falsos crentes tentando se infiltrar dentro da igreja de Filadélfia, querendo pregar heresias, mentiras, falsas doutrinas, a igreja de Filadélfia era uma igreja unida. Era uma igreja que permanecia na palavra. A verdadeira palavra. O verdadeiro evangelho que nos leva a uma verdadeira transformação. Porque quem lê, quem medita, não lê por ler, mas quem medita nesta palavra de dia e de noite, não é enganado. Quem medita nesta palavra não é enganado. Meu irmão, nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho não é esses falsos que estão pregando por aí, não. Não são esses que se dizem profetas, que estão vendo anjo, que estão vendo isso ou aquilo. E falam um idioma diferente, estão dizendo que estão falando em línguas, mas são hereges, são falsificadores da palavra. A igreja do Senhor precisa acordar. Nós precisamos nos posicionar
Porque o próprio Jesus nos deixou um alerta na sua palavra. Ele mesmo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai subir. Ou seja, nem todo aquele que prega, nem todo aquele que canta, nem todo aquele que pula, rodopeia, sapateia, pega fogo, que diz que está vendo isso ou aquilo, e é mentira. E muitos que não meditam na palavra estão caindo em mentira e falácias. Meus irmãos, a igreja do Senhor precisa acordar. A verdadeira igreja do Senhor não se deixa levar por mentiras pregadas no altar. O altar é santo. E esses falsos profetas terão que dar conta, prestar conta ao Senhor, por terem a audácia de subir em um altar que é santo e pregar mentiras. O que eu vou falar com você aqui agora, o Senhor me mostrou em sonhos um tempo atrás. Muitos altares estão cheios de comida estragada. Nós sabemos que o alimento, a comida na palavra é o pão, é a palavra que nos alimenta. A palavra do Senhor é o alimento para o verdadeiro cristão. Ele é o pão que mata a nossa sede, nossa fome. É a água que sacia a nossa sede. E nós precisamos entender que muitos estão pegando a palavra do Senhor, não meditam, porque é diferente de ler. Ler qualquer um ler, agora meditar e remoer aquilo que você está lendo. E em busca de referências e do que realmente o contexto histórico está dizendo, o propósito daquilo. E buscar de Deus uma revelação naquele texto, naquela palavra. Eles simplesmente pegam um versículo isolado e querem, se acham os profetas, os itinerantes, os bispos, os pregadores. E muitos pastores estão dando oportunidade para esses falsos profetas, hereges, pregarem mentira em cima dos seus altares, contaminando a noiva de Cristo. É tempo da verdadeira igreja do Senhor se posicionar. A igreja de Filadélfia podia ser uma igreja fraca, com poucos membros, mas era uma igreja que não se deixava enganar, ser levada por mentiras, por hereges, por heresias. Se não está na Bíblia, é heresia, é mentira. A pessoa pode pegar o microfone, colocar um terno, pegar a Bíblia e falar meia dúzia de palavras bonitas. Se não estiver na Bíblia e se não tiver a presença de Deus, é mais um herege, é mais um picareta que está aparecendo por aí, tentando enganar a noiva de Cristo. Meus irmãos, a igreja precisa se posicionar. A verdadeira igreja de Cristo não se deixa enganar por falácias. A verdadeira igreja de Cristo não se deixa enganar por heresias. Muitos estão pregando, querendo alimentar a igreja com comidas estragadas. Não se consagra, não se coloca diante de Deus, não se sacrifica. Querem ganhar status, querem ganhar dinheiro, querem ganhar seguidores, querem ficar famoso na mídia. E tudo aquilo que cresce rápido, a queda também é grande e é rápida. A verdade da palavra do Senhor ninguém muda, ninguém distorce. Cuidado, cuidado com o que você diz que está pregando, mas não tem base bíblica. Cuidado com aquilo que você ouve e fica um pouco desconfiado. Procura na palavra do Senhor se o que o pregador está pregando está na Bíblia. O Senhor não nos disse para julgar o profeta, mas nos disse para julgar a profecia. Nem tudo que reluz é ouro. Tem gente pregando lixo, comida estragada em cima do altar, e tem cristãos sem conhecimento se alimentando de porcaria, dando glória a Deus com aquilo que vem do diabo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o diabo também profetiza. O diabo também fala línguas. Ele não entende as línguas estranhas que a igreja verdadeira do Senhor fala, que um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo fala. O diabo não entende. Mas para confundir a mente de muitos, ele vai inventar uma língua estranha mentirosa,
Ele prega, porque ele conhece Bíblia melhor do que você e eu. Satanás prega muito bem. Ele revela, ele fala em línguas. Ele diz que tá vendo isso, tá vendo aquilo para mexer com o teu emocional, para você achar que é homem de Deus, que é mulher de Deus. Mas é mais um que está tomado pelo espírito maligno, dando brecha para Satanás querendo aparecer. É mais um picareta, entregando para o povo, ao invés de entregar uma palavra santa, vinda do próprio Deus, estão pregando lixo no altar. A igreja do Senhor precisa acordar. Que sejamos como Filadélfia. Nem tudo que reluz é ouro. A gente prefere continuar pouco, mas o pouco na presença do Senhor. Firme na palavra, andando na palavra, guardando a palavra, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Não se alimente de qualquer porcaria que você escuta por aí não, meu irmão. Nem todo aquele que está no altar e está pregando é Deus quem está falando, não. Você precisa buscar o discernimento de espírito, perguntar para o Senhor: Senhor, e aí, é o Senhor mesmo quem está falando? Quantos desses picaretas já mataram muita gente que tinha tudo para dar certo no ministério? Que tinha tudo para crescer, mas não se alimentava da palavra, não foi buscar direcionamento de Deus, acreditou na primeira profecia não é profetada, que escutaram. E aí não deu certo. Cuidado com esse negócio que chega até você e fala: dia tal, quantos dias? E Luana, Deus não faz isso? Eu acredito que faz. Mas nós precisamos consultar a Deus em tudo, sobre tudo que nós recebemos. Quantas pessoas cristãos morreram espiritualmente porque receberam profetadas de outras pessoas que se diziam homens e mulheres de Deus, dizendo quantos dias? Dia tal, hora tal. E chegou no dia tal, na hora tal, e nada aconteceu. Nós precisamos buscar o discernimento de espírito. Nem tudo que reluz é ouro. Não é só porque prega, sapateia, rodopeia, relampeia, pega fogo, fala em línguas, pula no pé só, dizendo que está vendo um anjo. Meus irmãos, nós precisamos consultar a Deus. Precisamos meditar na palavra, porque a palavra do Senhor não nos deixa enganados. Quantos tentaram parar a igreja de Filadélfia, mas o Senhor elogiou essa igreja, tendo pouca força. Mesmo na sua fraqueza, mesmo com pouca força, vocês guardaram a minha palavra. Quem guarda a palavra do Senhor no coração, é impossível não obedecer, não praticar. Quem guarda, pratica. Eles guardaram, eles permaneceram fiéis. Eles permaneceram fiéis à palavra do Senhor. Guardaram, obedeceram. Porque quando nós meditamos, ela nos instrui sobre o caminho da verdade e sobre o caminho da mentira. Sobre o caminho reto e sobre o caminho tortuoso. Lembra na palavra do Senhor quando diz que há dois caminhos? Há o caminho estreito e há o caminho da porta larga. Há o caminho largo, espaçoso, que vai levar muita gente para o inferno. E nós precisamos nos despertar. É tempo de despertamento. E como diz no final dessas 7 cartas às igrejas que estão na Ásia, o anjo do Senhor, João, ao anjo de cada igreja finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouça, não é escute. Não permita que a palavra do Senhor entre num ouvido e saia pelo outro. Não, ouça, não escute, mas ouça. Guarda na tábua do teu coração, para que você não venha pecar contra o Senhor e perder a tua salvação. Não acredite em qualquer mentiroso, em qualquer profetão que diz que é profeta, mas não é coisa nenhuma. É mais uma boca que Satanás está usando e está enganando a muitos. O próprio Senhor Jesus disse: muitos perecem por não conhecer, não examinar as Escrituras. Porque quem examina, conhece aqui o poder de Deus. Medita nesta palavra. Guarda na tábua do teu coração. Ai, Leona, eu tenho preguiça para ler. Começa a ler 1, 2 versículos por dia. 3 versículos, 1 salmo por dia. A sua vontade de ler vai aumentando. Isso é da mesma forma a oração. Começa a orar um pouquinho cada dia.
A sua vontade de orar vai aumentando cada dia, porque tudo isso é prática. Quem pratica a palavra e a oração não é enganado. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero lhe apresentar os teus filhos. Guarda cada um nas tuas mãos, debaixo das tuas mãos fortes, santas e poderosas. Meu Pai, que nós não sejamos levados a toda roda de conversação, que nós não sejamos enganados por falsos profetas. Meu Deus, que não sejamos enganados por mentirosos, pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, mas são, ó Deus, picaretas. São falsos profetas que estão subindo em altares por aí e todos eles terão que prestar conta diante do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais. Permaneça conosco, seja conosco. Meu Pai, desperta em nós a sede e a fome pela Tua palavra e pela oração. Que nós venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Pai, guarda os Teus filhos, guarda esta casa e este lar. Em o nome do Senhor Jesus, que nós não sejamos enganados, mas que sejamos despertados pela Tua palavra, direcionados pela Tua palavra. É o que eu lhe peço, crendo, Jesus. Crendo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, talvez assistindo ou ouvindo essa mensagem. Você se lembrou de alguém, acredite, foi o Espírito Santo quem te fez se lembrar dessa pessoa. Então manda agora para ela, para essa pessoa, antes que você se esqueça, para que ela também seja abençoada. Amém? Deus te abençoe.